Oi pessoal, estou de volta para a 7ª aula do projeto Crazy English. Vamos ao que interessa, que é a aula de futuro simples. O futuro simples no português tem duas formas diferentes. Eu vou fazer e eu farei. As duas quer dizer que você vai fazer alguma coisa que não seja agora e sim depois, no futuro. Mas tem uma pequena diferença, que é o quê? Quando você fala eu vou fazer, você fala com qualquer um. Você fala assim, eu vou ligar, eu vou fazer, eu vou falar. E quando você quer falar mais formal, quer falar com um chefe seu ou um professor e tal, você vai falar o quê? Eu farei, eu ligarei, eu encontrarei. Então você usa, a gente tem essa definição, né? E geralmente a gente meio que acha que quem usa o arei no final é meio metidinho, né? E tudo, eu farei, fala que eu vou fazer e pronto, né? No inglês tem duas formas de fazer o futuro, tá? Eu vou explicar primeiro a formação da frase e depois eu explico a diferença entre os dois futuros no inglês. A primeira formação é com a palavra will, W-I-L-L, will. E ela segue um pouco o ritmo do presente, do passado, porque esse will é um auxiliar do tempo futuro. Lembra do auxiliar do presente, que era do e does? E quando você tinha o passado, você tinha o auxiliar o did. Esse will é o auxiliar do futuro. E como é que a gente usa ele para dizer que uma frase está no futuro? Vou dar um exemplo básico. I work é o presente, certo? É um fato. Então, eu trabalho. I work. Se eu quero colocar isso no futuro, porque agora eu não vou trabalhar, só depois, então o que você tem que fazer? Se você está afirmando, você coloca o will entre a pessoa e o verbo. Então, I will work. Eu trabalharei. Eu vou trabalhar. É uma coisa no futuro, tá? Essa é na afirmação. Caso você queira negar, eu não vou trabalhar, eu não trabalharei, você vai fazer o quê? I will not work. I will not work. Se você quiser fazer perguntas no futuro, eu vou trabalhar? Então, o que você pode perguntar, vai, para ficar mais fácil. Você vai trabalhar? Você tem que pegar esse auxiliar. Lembra daquelas outras regrinhas? O did vai na frente para fazer a pergunta. O do vai na frente para fazer a pergunta. Da mesma forma vai ser o futuro. Você vai pegar o will, colocar lá na frente da pessoa e essa vai ser uma pergunta no futuro. Will you work? Você vai trabalhar? Tem também as contrações. Lembra das contrações? Do do not vira don't. Does not vira doesn't. Se você estiver afirmando I will work, você vai tirar o WI e o WI vira uma apóstrofe. E você vai colocar I'll work. Olha o jeito que se fala. I'll work. Você vai falar o I, só que você vai terminar com uma enroladinha na língua. Você não vai falar assim, I'll work. Não é isso. Você tem só dá a entender que você tá dando um Lzinho no final. Então, I'll work. Se você quiser negar, também tem a forma de contrair. Will not vira won't. I won't, olha o jeito que se fala, work. I won't work. Eu não trabalharei. Essa é uma formação também que quer dizer o futuro. Be going to. Vamos dar exemplos de formação. Eu vou dormir. Não é uma coisa no futuro, é uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, no futuro. Então, I am, porque é o verbo to be conjugado para a pessoa que está falando I, no caso. I am going to sleep, que é dormir. Então, ele vai beber. He is, porque o is é o verbo to be conjugado para o he. Lembra disso? He, she, it, ele conjuga o verbo to be como is. Então, he is going to drink. I'm going to, blá blá blá, que é o verbo, tá? Depois desse to tem que vir o verbo principal da frase, lembre-se disso. Não pode ir um substantivo. Por quê? Porque senão vai deixar de ser uma ação, né? Vai deixar de ser uma ação. Se você for ao mercado, por exemplo, I'm going
to the supermarket. Se eu estiver dizendo que eu estou indo no mercado, que essa frase é eu estou indo no mercado, ao mercado, certo? Isso quer dizer que você está indo agora, é o presente contínuo. Lembra dessa aula? Quando você põe o verbo to be e mais o verbo principal com o ing juntos, isso quer dizer que é o presente contínuo. Então toma cuidado, porque para ser futuro, depois do to, tem que ter o verbo da ação. Se não tiver o verbo, isso é o presente contínuo. Ó a pegadinha aí, tá? As formações do negativo do futuro simples com going to é o que? I am not going to work. Eu não vou trabalhar. I am not going to work. Onde é que vem o not? Vem depois do verbo to be. Ou seja, você já sabia disso. Se você assistiu a primeira aula lá do verbo to be e aprendeu como que se nega o verbo to be, colocando o not na frente do verbo, você agora já sabe fazer essa formação do futuro negando. Posso contrair? Pode, das duas formas. He's not going to, você pode contrair o verbo, ou você pode contrair o verbo com o not. Então, he isn't going to. Agora, já que você sabe o negativo do verbo to be, você também sabe como fazer perguntas com o verbo to be, certo? É a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Pega o verbo to be conjugado lá pra frente, certo? Então, am I going to work? Eu vou trabalhar. Is he going to sleep? Então, olha aqui. Você viu o jeito como é fácil? É só lembrar da aula que a gente teve lá no do verbo to be e você verificar como é que você fazia perguntas ou como é que você fazia negações. É a mesma coisa, ok? Então, qual que é o uso do will e qual o uso do going to nos futuros, né? Ele tem uma pequena diferença. Por exemplo, o will, ele é usado quando você fala de alguma probabilidade de que algo aconteça no futuro. Quando você fala, eu acho que, eu espero que, é possível que e tal, e você fale alguma coisa, algum contexto da frase que leve a achar que tem uma probabilidade e não uma certeza de que aconteça. Provavelmente vai chover. It will probably rain. Agora, se você falar it's cloudy outside, it's going to rain, ou seja, tá nebuloso lá fora, então vai chover, vai chover. Você tem essa certeza de que vai chover, você tá dando motivos para que você tenha certeza, que é porque tá nebuloso lá fora. Então, por que não vai chover? Toda a sua vida você viu nebuloso e sempre choveu, então você tá falando com certeza. Outro caso são as decisões que são tomadas. Se a decisão é tomada no momento da fala, no momento do diálogo, e você toma alguma decisão, seja para oferecer algum serviço para alguém, ajuda, ou seja para responder alguma coisa que te perguntaram, se você pensou na resposta na hora e essa resposta envolve o tempo futuro, você vai usar o will. Se essa resposta foi pensada agora, tem que lembrar disso, que o agora é will. Como que eu faço para lembrar disso? Tipo, eu preciso lembrar da regra, quem que é? Now. Now é agora em inglês, certo? Now. Ela termina em W. Em W começa o will. É assim que eu lembro, tá? Por mais besta que seja, eu faço esses tipos de associações para eu não esquecer de algumas regras. Então, assim, você fala que sua sacola tá pesada. Aí alguém vem e fala que vai carregar as suas sacolas para você. Só que essa pessoa só vai carregar, ela só se ofereceu porque você reclamou. Então, se minha sacola está pesada, aí a pessoa vem e fala assim, I will carry it for you. Eu vou carregá-la para você. A pessoa se ofereceu agora, entendeu? Foi uma coisa que ela tomou a decisão no momento. Se fosse, vamos supor, eu tava comprando com essa pessoa, a pessoa já foi vendo que, pô, a sacola dela tá pesada, eu vou ajudar ela e tal. Antes mesmo de eu reclamar,
Como a pessoa já sabia que ia estar pesada, ela vai falar assim: I'm going to carry it for you. Ela vai pegar as sacolas antes mesmo de eu pegar e ela vai falar I'm going to carry it for you. Eu vou carregar a sacola para você, porque já foi uma decisão que ela já estava tomando antes mesmo de eu sentir que estava pesada. Entendeu a diferença da decisão do momento e a decisão que foi pensada antes? Esses são os dois tipos de uso do will e do going to. Para relembrar, o will são probabilidades e são decisões tomadas no momento, decisões do agora. O going to são certezas e são decisões que são tomadas antes. Bom, espero que vocês tenham entendido o jeito de se usar o futuro, né? Os dois tipos de futuro, o will e o going to. Qualquer dúvida, lembre-se, manda aqui projectcrazyenglish@gmail.com. Curta a página do Facebook, que é facebook.com/Projeto Crazy English. Eu sempre tô vendo lá, a gente tem muita curtida. Aqui no YouTube, então, tá impressionante, assim, sabe? Eu fico assim, ai meu Deus, eu não gravei o vídeo deles. E aí fica um monte de e-mail, ai, você não vai gravar? Tô gravando, pera lá. Até a próxima aula, pessoal!